Olá pessoal, vamos então a mais uma aula assíncrona, né? Nós vamos falar hoje sobre a função seno e a função cosseno. Vamos fazer as duas aqui, colocá-la num gráfico só. Primeiro passo, vamos aqui pegar aqui vamos pegar aqui um esquadro, não, deixa eu ver, um compasso. Vamos pegar aqui esse compasso, né? Vamos arrastar ele para cá. Deixa eu só diminuir um pouco esse compasso. Sei desse tamanho aqui, tá bom? Certo? E vamos fazer um ciclo trigonométrico, ok? Aí nosso ciclo trigonométrico. Vou puxar essa figura mais para baixo um pouco aqui. Vamos fazer as duas linhas, né? Aqui é o eixo que nós vamos estudar primeiramente, que é o seno, ok? E vamos trabalhar também o cosseno, certo? Vamos trabalhar o cosseno. Então tá aí. Primeiro que nós vamos estudar é essa linha nossa aqui, sentido para cima, que nós vamos chamar de seno. Então tá aqui, esse aqui é o seno. É o que nós vamos estudar. Primeiro passo. A gente sabe que o seno, que está nessa linha aqui, tá certo? Ele mede, chegando até aqui em cima, essa distância toda aqui, ó, é exatamente 1. E aqui para baixo é exatamente menos 1. Certo? Essa é a distância. Então vamos aqui colorir um pouco mais esse seno de vermelho. É a função seno. Tá? Então aqui a nossa função seno. Beleza. O ciclo trigonométrico, ele tem vários valores, né? Tem os valores notáveis e tem os pontos principais. No caso, aqui nós temos esse ponto aqui, eu vou chamar de 0, né? Aqui é o π sobre 2, que é 90 graus. Aqui é o π, que é 180. Aqui é o 3π sobre 2, que é o 270. E temos 2π, que é o 360. Ok? Aqui são os valores mais importantes aqui no nosso ciclo trigonométrico. Que a gente vai colocar aqui do lado, vamos colocar aqui do lado, é o eixo cartesiano. Tá? Vamos colocar aqui o eixo cartesiano dessa função aqui. Aqui eu vou chamar de eixo X, tá certo? Aqui vai ser o nosso eixo X, o nosso eixo cartesiano, que é o seno. E aqui nós vamos ter o cosseno. Vou fazer até aqui o cosseno. Certo? Então essa encruzilhada aqui, esse cruzamento entre essas duas perpendiculares aqui, eu tenho o 0. Ok? Uma volta toda, ou seja, até o final aqui, é 2π. Certo? Que é a volta toda, 2π. A metade dela, mais ou menos aqui, vai ser π. Certo? A primeira parte é π sobre 2, a terceira parte
é 3π sobre 2. 3π sobre 2. Dito isso, vamos então fazer a nossa função seno. O que a gente observa aqui na função seno, aqui é 0. Né? Aqui em cima é menos 1, é 1, né? Que é essa distância de 0 a 1. E aqui é menos 1. Por exemplo, quando a função, qual é a função seno? A função seno é nada mais nada menos do que f de x é igual ao seno de x. Certo? Quando f de x for 0, antes disso eu vou só preencher aqui a minha reta aqui, né? Antes disso eu vou só preencher minha reta aqui. Ó, o eixo seno vai de 1 até 1, né? Então aqui vai ser 1 e aqui será menos 1. Ó, vamos preencher. Então, quando o x for 0, certo? O que vai acontecer? O eixo será 0 também. Então, ó, f de 0 é o seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, f de 0 será igual a 0, né? Aqui, é esse ponto aqui, ó. O seno de 0 é 0, que vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Vou fazer de outra cor. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Agora o próximo, parado. O seno de π sobre 2. Então, usando a mesma fórmula, ó, fazendo o π sobre 2. Deixa eu fazer aqui. Então, f de x é igual ao seno de x. Essa aqui é a nossa fórmula, né? Agora, eu vou fazer aqui, ó, o seno de π sobre 2, que é 1, ó, tá no ponto 1, não é? Então, resolvendo, ó, o seno de π sobre 2, né? Se eu for colocar aqui, ó, qual é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2. Qual é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é quanto? É 1. Então, eu vou ter que fazer a ligação aqui, ó. Seno de π sobre 2, nós vamos fazer a ligação. Passo uma linha pontilhada, né? Eu vou fazer diferente. Vamos pegar aqui. Aí vai ficar melhor. Ligando com essa daqui, ó. O ponto vai ficar aqui. É o segundo ponto nosso. Certo? Esse é o nosso segundo ponto. Beleza, deixa eu dar uma arrumada nesse ponto. Dar uma arrumada nesse ponto. Então, esse aqui é o nosso segundo ponto. Ok? Fazendo o nosso segundo ponto. Vou colocar aqui. Aí, nosso segundo ponto. Agora, vamos, já saí do 0, passei pelo π sobre 2, vou até o π. Qual é o seno de π? Ele quer saber qual é o seno de π. Se eu observar, ó, o seno de π, se eu olhar para o seno, na hora que eu estou aqui em π, eu estou na circunferência. Quando eu vou procurar a reta vermelha, aqui é π. Eu vou bater o quê? No 0. Então, tá fácil de resolver, né? Pegando a mesma fórmula aqui, ó, f de x, x agora é o quê?
é π. Ele quer saber qual é o seno de π. O seno de π, quando f for π, f de π é igual a 0. Ok? Então é 0. Então é 0. O que eu vou fazer? O ponto vai ser aqui mesmo. O ponto vai ser nessa posição aqui, no 0. Ok? Agora 3π sobre 2 vai menos 1. 3π sobre 2 vai ser no menos 1. Vamos pro menos 1 aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos pro menos 1. Então o ponto será aqui no menos 1. Certo? No menos 1. Deixa eu fazer aqui. Beleza. E quando for π sobre 2, se eu observar, ó, o π sobre 2 é 0. É 0. Né? Olha lá o seno. Quando for π sobre 2, vai bater aonde? Ó? Bem no 0. Nesse 0 aqui, tá vendo? Ó? Você tem π sobre 2. Você vai procurar a linha vermelha, vai no 0. 3π sobre 2. Você vai procurar a linha vermelha, está no menos 1. Aqui o π sobre 2 está no 0. Então, é 0. Vamos colocar o ponto no 0 lá. Certo? Aqui. Dito isso, vamos construir nosso gráfico. Olha como é que vai ficar nosso gráfico. Nosso gráfico vai ficar assim, ó. Aqui faz uma parábola e aí ele desce, ó. Desce. Aqui faz outra curva e aí chega no 2. Legal? Isso aqui é o ciclo trigonométrico da função seno. Beleza? Beleza. Vamos embora aproveitar aqui e vamos fazer a função cosseno. Vamos aproveitar aqui e vamos fazer a função cosseno. O cosseno eu vou fazer de verde. O cosseno eu vou fazer de verde. O cosseno já é essa linha aqui, ó. Olha aí. O cosseno é isso aqui, ó. Esse aqui é o cosseno, né? Isso aqui já é o cosseno. Na função cosseno, aí a gente já vai fazer diferente. Nós vamos trabalhar, só um minuto, vamos trabalhar essa linha aqui. Essa vai ser a linha verde, a cosseno. Certo? E aí, como é que eu vou fazer? Observando o meu ciclo trigonométrico, quando o π for 0, o cosseno, olha só, o cosseno é essa distância aqui, ó. O que essa distância fala? Que para a direita é positivo, é 1, e para a esquerda é negativo, é menos 1. Certo? Então, quando o π for 0, qual é o seno de 0? É 1. O seno de 0 é 1. Então, o seno de 0 é 1. O ponto vai ser aqui, ó. Agora, observe. Observe. O seno de π sobre 2. Aliás, o cosseno. Desculpa que eu falei seno, né? Ó. O cosseno de 0 é 1. Então, o ponto está aqui, ó. Certo? Agora o cosseno de π sobre 2. Aí você procura o cosseno, procura a linha verde, ó, é 0. Então o cosseno de π sobre 2 é 0. Então ele vai ser aqui, ó. O ponto vai ser aqui. O cosseno de π sobre 2. E o seno de π é menos 1, é aqui embaixo. Aqui. É menos 1. Vai ser aqui embaixo. É nessa posição. Certo? Aqui. E de 3π o cosseno? É 0. Então, é aqui. Né, ó,
O cosseno na linha verde é zero, que eu procuro o verde, ó, aqui, ó, dá zero. De π sobre 2 é zero. Então, o ponto é aqui. E o cosseno de 2π é 1, procurando a linha verde, ó, é 1. 2π é 1. Então, vai ser 1. Fazendo a ligação com 1. Ó. Fazendo a ligação com 1. O ponto é aqui. Beleza? Tá aqui, ó. Como é que vai ficar essa linha? Começa aqui, ó. Vai só nas bolinhas verdes, ó. 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 Passa aqui. Vai lá pro outro lado. Né, ó. Ó. Passa aqui e sobe. Né? Vamos ver se nós acertamos. Tá? Então, ó, o cosseno de zero é 1, tá certo? O cosseno de π sobre 2 é 0, tá aqui. O cosseno de π é menos 1, cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0, tá aqui. E o cosseno de 2π é 1. Então, realmente, ele vai fazer essa posição aqui. Ó. Passa lá embaixo, sobe. Eu só não estou conseguindo direito. Vou dar aqui, ó. Ó. Passa aqui, certo? Vai lá embaixo, faz a curva e sobe. Passando pelo ponto aqui, sobe. Ó. Ó. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Aqui os dois escorregadinhos. Tá aí. Certo? Ó, tá aí. Então, observe a função seno está de verde e a função cosseno está de azul. Certo? São as duas funções. Observe a função seno aqui, ó. Essa é a função seno, ó, o senoide. Né? Os valores que nós trabalhamos lá foram esses daqui, ó. O π sobre 2. Aqui, ó. Né? O π sobre 2. Deixa eu só ajeitar aqui. π sobre 2. Beleza? O π sobre 3 e o 2π. Olha como é que ele fez. É o mesmo. Se você observar, a linha azul é o mesmo. Passa no π e no π sobre 2. 0, π e π sobre 2. Observe lá. 0, π e π sobre 2. Ah, professor, eu posso utilizar os outros? Pode. Por exemplo, o π sobre 4 é o 45, né? Você pode utilizar. Eu posso utilizar o π sobre 6? Pode. Quem é o π sobre 6? É 1/2. O π sobre 6 aqui, ele vai dar onde? Vai dar bem no meio aqui, ó. Se você esticar aqui, ele vai dar exatamente no 1 sobre 2. Certo? Esse é o π sobre 3, π sobre 6. Quem é o irmão do π sobre 6? É o 7π sobre 6, ó. Vai dar bem no meio também. Vai dar bem no meio também. Se você observar, ó. Onde é que ele vai dar? Ó. Bem no meio. Quem é isso aqui? É 1 sobre 2. É a metade de 1, né? Negativo. Aqui vai de 0 a 1 e a metade é 1 sobre 2. Aqui vai de 0 a menos 1 e a metade é menos 1 sobre 2. Observe a coordenada aí, como dá certinho. Né? Ó, se você observar, dá certinho a coordenada. Ao par ordenado aí. Certo? Ao par ordenado aqui. Vai exatamente no meio. Qual é o irmão desse? Está aqui atrás, ó. O 11π sobre 6. Está no quarto quadrante. Vai dar no meio também. Certo?
E aqui, o irmão do desse aqui, vai ser quem? Vai ser o 5π sobre 6, né? Que aqui vai estar no segundo quadrante. Beleza? Então tá aí. Os pares ordenados. Aí você pode utilizar todos os outros. O π sobre 4 com os parentes dele, né? Você pode colocar aqui o π sobre 4. Ele vai dar com os parentes dele. E assim sucessivamente. O 3π sobre 6. Que eu tenho aqui 30, 60 e 45. Que vão ter os seus respectivos no primeiro, no segundo e no terceiro quadrante. Certo? Aqui no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como é que fica dividido isso aqui? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Nós teremos aqui, nessa primeira parte aqui, ó, o Q1, na segunda parte, o Q2, certo? Na terceira parte, o Q3 e na quarta parte, o Q4. Ok? É justamente o ciclo trigonométrico aqui. Ah, professor, e a função cosseno? A função cosseno ela parte do 1, né? Porque o cosseno de 0 é 1. Ela parte do 1 e vai direto para o menos 1. Ela parte do 1 e vai direto para o menos 1. Ela parte do 1 aqui, certo? Aí vai direto para o menos 1. Se você observar aqui, eu vou colocar aqui a função cosseno. Aqui a função cosseno é essa mais escura aqui. Vou até mudar a cor. Vou colocar uma cor azul aqui. Só um minuto, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. Essa daqui é a função cosseno. Quando for zero, porque aqui é 1. Essa distância daqui para cá é 1. Essa distância daqui para cá é menos 1. Certo? Então, qual é o seno? O seno de 0, né? O seno de 0 é 1. Está bem no 1. Então, ponto nessa posição aqui. Aí você pode fazer de novo. F de x é igual ao... Estou colocando seno, desculpa, é cosseno, tá? Colocando seno é cosseno. Então, nós vamos ter... deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter o cosseno de x. Então, f de x, quando for 0, f de 0 é igual ao cosseno de 0. O cosseno de 0 é igual a 1. Então, aqui vai ser 1. F de π sobre 2, é o cosseno de π sobre 2. No cosseno ele é 0. É 0. F de π, estou aqui agora, f de π é igual ao cosseno de π sobre 2. O cosseno de π é o quê? É menos 1. Agora de 3π sobre 2. F de 3π sobre 2 é igual ao cosseno de 3π sobre 2, que é 0. E por último, f de 2π, cosseno de 2π, o cosseno de 2π é igual a 1. Então agora é só substituir. 0 e 1, 0 e 1, está aqui. O próximo, π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2 e 0, aqui o ponto. π e menos 1, π e menos 1, então vamos esticar aqui para baixo. π e menos 1, aqui o ponto. π e menos 1, vou fazer o ponto aqui, certo? Vou esticar aqui para ficar tudo ok.
e menos 1. Depois, 3π sobre 2 e 0. Então, pronto. É no próprio 3π sobre 2. Tá aqui o ponto. E por último, 2π. Aqui 2π com quem? 2π com 1. 2π com 1. Vamos colocar aqui, ó, 2π com 1. O ponto é nessa posição aqui. Aqui o ponto. Agora, senhores, fazer a ligação. Ele parte aqui, desce, sobe aqui, ó, passando. Esse é o primeiro ciclo do cérebro. Eu sei, igualzinho ao que a gente fez aqui anteriormente. Certo? Aqui é a função seno, aqui é a função seno e cosseno, e aqui é a função seno e cosseno. Aqui já está com todos os valores. Está com os valores notáveis do primeiro quadrante, ó, e seus respectivos semelhantes, né? Ó, aqui, ó. No primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Está completinho aqui. Eu fiz só aqui com os principais, né? Aí depois você pode fazer com o restante dos notáveis. Certo? Muito bem. Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós falamos sobre função seno, que é o que a gente viu aqui, ó, que é a função, aqui está a função seno, e falamos também sobre a função cosseno. Cadê? Função cosseno. Deixa eu ver aqui. Função cosseno, que é aquela de uma volta só, né? Ela faz esse movimento aqui, ó. Pode ver que ela é parecida com o que a gente viu aqui, ó, né? Só que tem que fazer uma curvinha mais, olha aqui, que tá melhor. Ela faz uma curvinha a mais, tá bom? Então, a função seno e a função cosseno foi o que a gente viu nessa aula de hoje. Olha aqui a função seno. Quando você coloca os outros valores notáveis, fica mais visível essa curvinha aqui, tá? Fica mais visível. Beleza? Então tá aí o nosso cossenoide. Ok? Na próxima aula nós vamos fazer, como eu havia falado para vocês, a gente vai fazer uma atividade, né? Somente exercício dessas duas aulas aqui. Tá certo? Então, muito obrigado a todos e a gente se encontra na próxima aula.